Nós vamos ler um verso do capítulo 6, que é chamado de Sankhya Yoga, e que apresenta a filosofia do yoga. E este capítulo é o último capítulo da primeira divisão sextupla do Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita tem 18 capítulos e tem 3 macrodivisões. A primeira divisão é chamada de Karma Yoga e termina aqui, no capítulo 6. Nesse capítulo, Krishna apresenta para Arjuna a teoria da yoga e estimula Arjuna a conhecer bem o caminho da austeridade em yoga. Então, o capítulo 6, Krishna apresenta yoga como um coadjuvante na conquista da liberação, que a liberação pode ser a nível de focada na superalma e também a liberação pode ser voltada para a própria consciência de Krishna. Então Arjuna diz que é muito difícil o processo que Krishna está dando, porque é muito difícil controlar a mente. O interessante é que o processo de yoga é para controlar a mente. E Arjuna diz, é muito difícil fazer yoga porque a mente é muito difícil de ser controlada. Então, cria um ciclo vicioso. Eu não faço yoga porque é muito difícil controlar a mente. Mas a mente precisa ser controlada através do yoga. Mas a mente é muito difícil de ser controlada. Então a pessoa fica nesse raciocínio cíclico e desiste. Simplesmente desiste de qualquer coisa. Então Krishna vai dar a resposta para esse questionamento de Arjuna. Então, vamos repetir as palavras mas antes, todos juntos, vamos concentrar-nos sim, com muita profundidade, cantar Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Agora forte. Bem concentrado, última vez. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Eu estou brincando com o Kirtan, porque eu vi ele nascer, eu tenho direito. Mas é muito sério o assunto, né? É muito importante, muito sério mesmo. E ele fez muito bem. Eu me rendi à orientação que ele estava dando e tive uma experiência transcendental muito importante. Foi muito bom isso. Às vezes existem dentro da sociedade alguns núcleos de solidão. E as pessoas que não fazem uma busca interior e se sentem conectadas consigo mesmas e conectadas com o absoluto, elas podem se sentir solitárias dentro da multidão. E um desses núcleos pode ser os sannyasis, porque geralmente as pessoas prestam homenagens, reverências, mas dificilmente alguém se atreve a dar com amizade, humildade e o relacionamento mais gentil, verdadeira associação com o sannyasi. Eu, por misericórdia de Krishna e da multidão, eu não tenho a peculiaridade da solidão, mas entendo isso de forma teórica, porque eu tenho estudado a psicologia Vaishnava, eu entendo de forma teórica e de alguma maneira também um pouco prática. Então hoje eu fiz aqui, em vários momentos,
por razões óbvias, porque eu não canto, né? Então ninguém nem se atreve a me chamar para cantar. Então, por razões óbvias, para participar, eu tinha que encontrar outra posição, e a posição da misericórdia de Krishna é exatamente a aceitar a liderança e cantar e tal. Então, foi muito bom para mim, foi uma experiência muito boa. Mesmo quando eu estava na casa, eu estava ligado. Alguns líderes do Kirtan eu reconhecia a voz de quem estava cantando, e de outros eu não reconhecia, talvez até por não conhecer cantando. E depois eu vim justamente para ter essa experiência. E é por causa dessa experiência de hoje que eu escolhi esse verso para a gente ler. Shri Bhagavan Vacha Asamshaya Mahabaho Manudurnigraham Chalam Abhyasena Tu Kaunteya Vairagyena Chagrihate. Shri Bhagavan Vacha, a Suprema Personalidade de Deus, disse: Asamshayam, indubitavelmente, Mahabaho, ó Arjuna, de braços poderosos, Mana, mente, Durnigraham, difícil de conter, Chalam, flutuante, Abhyasena, pela prática, tu, mas, Kaunteya, ó filho de Kunti, Vairagyena, pelo desapego, Cha, também, Grihate, pode controlar-se assim. Então a tradução é a seguinte: o bem-aventurado Senhor disse: ó filho de Kunti, de braços poderosos, é indubitavelmente muito difícil conter a mente inquieta, mas isso é possível pela prática constante e pelo desapego. Agora vamos ler o significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. A dificuldade de controlar a mente obstinada, como é expressa por Arjuna, é aceita pela Suprema Personalidade de Deus, mas ao mesmo tempo ele observa que através da prática e do desapego isto é possível. Qual é esta prática? Na presente era, ninguém pode observar as estritas regras e regulações, tais como se estabelecer em um lugar sagrado, focalizar a mente na superalma, restringir os sentidos e a mente, observar o celibato, permanecer sozinho, etc. Através da prática da consciência de Krishna, entretanto, a pessoa se ocupa em 9 tipos de serviço devocional ao Senhor. A primeira e principal de tais ocupações devocionais é ouvir sobre Krishna. Este é um método transcendental muito poderoso para purgar a mente de todas as dúvidas. Quanto mais a pessoa ouve sobre Krishna, mais se ilumina e se desapega de tudo o que desvia a mente de Krishna. Desapegando a mente das atividades não devotadas ao Senhor, a pessoa pode muito facilmente aprender o Vairagya. Vairagya significa desapego da matéria e ocupação da mente no espírito. O desapego espiritual impessoal é mais difícil do que apegar a mente às atividades de Krishna. Isto é prático porque, ouvindo sobre Krishna, a pessoa se apega automaticamente ao Espírito Supremo. Este apego chama-se Pareshanubhuti, satisfação espiritual. É exatamente como o sentimento de satisfação que um homem faminto tem com cada bocado de comida que come. Analogamente, através do cumprimento do serviço devocional, a pessoa sente satisfação transcendental à medida que a mente se desapega dos objetos materiais, dos objetivos materiais. É algo assim como curar-se de uma doença através de tratamento esperto e dieta apropriada. Ouvir sobre as atividades transcendentais do Senhor Krishna é, portanto, um tratamento esperto
para a mente insana, e comer o alimento oferecido a Krishna é a dieta apropriada para o paciente que sofre. Este tratamento é o processo da consciência de Cristo. Hare Krishna. Hare Krishna. Viram vocês que tema interessante esse? Tanto o verso em si, como o significado. Vishwanatha Chakravarti e Baladeva Vidyabhushana, ambos são comentadores do Bhagavad Gita. Baladeva Vidyabhushana é o comentador do Bhagavad Gita que Prabhupada homenageia no seu livro. Bem no comecinho, quando abre o Bhagavad Gita, Prabhupada faz uma homenagem a ele, uma dedicatória a Srila Baladeva Vidyabhushana, que apresentou tão primorosamente o comentário Govindabhasya sobre a filosofia Vedanta. Então aqui Prabhupada homenageia esse comentador que eu estou agora citando, que é Baladeva Vidyabhushana. Ambos fazem um estudo da psicologia Vaishnava apresentada no Bhagavad Gita. E Vishwanatha Chakravarti é mais antigo, é mestre de Baladeva Vidyabhushana. Baladeva é mais jovem. Vishwanatha Chakravarti já estava muito idoso quando Baladeva Vidyabhushana começou a se projetar como filósofo, como Acharya Vaishnava. Mas Baladeva Vidyabhushana seguiu os passos de Vishwanatha Chakravarti ao estudar a psicologia do Bhagavad Gita. E ele diz que quando Krishna chama Arjuna por algum nome e Arjuna chama Krishna por algum nome, aí tem coisa, aí tem raça, aí tem relacionamento interpessoal, o relacionamento da Divatma com Paramatma, da alma suprema. Então o leitor do Bhagavad Gita, o estudante do Bhagavad Gita, deve ter um bip assim que desperte. Agora, veja o que está acontecendo. E neste verso de hoje tinha, não tinha? Como Krishna chama, como Arjuna, não é Krishna, como Krishna chama Arjuna? Mahabahu, de braços poderosos. Também chama por outro nome no mesmo verso. Filho de Kunti. É, filho de Kunti. Então, quando ele chama de filho de Kunti, ele está se referindo à poderosa mãe de Arjuna. Para dizer, você é filho de uma mãe poderosa. Você é filho de uma mãe vencedora. Você é filho de uma mãe que, nesse caso específico, que praticou yoga, que venceu a mente, que conquistou a mente. Então, você não esqueça dessa sua identidade. E chama de Mahabahu pela mesma razão. Braços poderosos. Você tem os braços poderosos preparados para a luta. Você tem os braços poderosos para enfrentar a dificuldade que você acaba de me dizer que a prática de yoga detém. Se a prática de yoga detém uma dificuldade muito grande porque a mente é poderosa, então se prepare, Mahabahu, se prepare, Kaunteya, meu querido amigo, né? Porque também tem essa relação. Eu agora vou dizer como vai ser. Você pode executar a prática correta e adequada e pode se desapegar. Se você utilizar essas duas ferramentas, então você vai conseguir sair desse ciclo vicioso que não dá certo, não vai dar certo, não vai dar certo porque a mente é muito inquieta, não vai dar certo porque o processo de yoga é muito difícil, e o processo de yoga é difícil porque a mente é inquieta, mas ele serve para controlar a mente, mas ele é tão difícil porque como a mente é muito inquieta, não dá para fazer, e fica nisso e a tamaguna bate e não sai dessa. Então Krishna está dizendo, você é Mahabahu, você não tem que ficar nessa.
Você tem que romper este ciclo vicioso com a prática correta. O que é que Prabhupada diz no significado? Que nesta era a prática é Bhakti. Sankhya Yoga, Sankhya, a filosofia Sankhya, vem discriminar o que é matéria e o que é espírito. É filosofia analítica. A Sankhya Yoga, então, aqui, aplicada a Bhakti, vai dizer agora o que é que ele deve, que foco físico ele deve ter e que foco mental ele deve ter. Qual é a postura, a atitude física que ele deve ter, que é a prática correta, e qual é a atitude psicológica que ele deve ter, a atitude mental que ele deve ter, que é o desapego. Assim, Krishna está avaliando para Arjuna o estado psicofísico que ele deve adotar na prática de yoga. Esse estado psicofísico está definido, a prática certa, recomendada, e o desapego. Vai com as duas coisas aí, que você vai superar a dificuldade desse ciclo vicioso enjoadinho aí, que não vai levar a nada, só vai levar a dúvida e mais dúvida. Então o Prabhupada explica que nesse processo, que nesta era, o processo é Bhakti, e que porque Yoga já não vai funcionar, então, e o processo é Bhakti, e que são 9 processos de Bhakti. E esses processos de Bhakti são sumamente importantes. Os processos de Bhakti, então, seriam ouvir, cantar, lembrar, orar, servir, né, atitude de serviço, a puja, né? Então, primeiro é adorar, oferecer orações, servir aos pés de lótus do Senhor, desenvolver amizade com o Senhor, servir aos pés de lótus, a ordem seria essa, e por fim, se render completamente, que é Atmanivedana. Então, de Shravana para Atmanivedana, tem um processo que é gradual, que leva o indivíduo a experimentar emoções e atitudes físicas também muito adequadas para o seu processo de autorrealização. Mas tudo começa com ouvir. Então é preciso escutar acerca da identidade pessoal de Krishna. É preciso reconhecer Krishna como a pessoa suprema e escutar sobre as atividades pessoais. É preciso escutar o Mahamantra Hare Krishna. É preciso cantar também. Escutar e cantar. Por isso que ele disse Hare Bol. Então canta, escutar e cantar. Então é preciso escutar e cantar. Escutando e cantando, nós vamos lembrar, que é Smarana. E assim, nós nos posicionamos no nosso estado de espírito emocional, na nossa condição emocional. Ouvir, cantar e então lembrar. E assim por diante, nós vamos aumentando a nossa relação. O processo de Bhakti, que se apresenta assim em 9 experiências, também tem 9 estágios de desenvolvimento. Esses são chamados Navavida Bhakti. Esses 9 processos são chamados Navavida Bhakti. Os outros são chamados Nava Bhakti Krama, que são os diferentes estágios pelos quais a pessoa passa, que começa com Shraddha e vai até Prema. De Shraddha a Prema é uma experiência da relação, a experiência do contato, a experiência da aproximação e ao mesmo tempo a experiência das conquistas. O que eu conquistei até agora? Eu já terei conquistado o amor puro por Krishna? O que eu conquistei até o momento? Então, o primeiro estágio é Shraddha, é fé. É
o alicerce básico. Nós devemos escutar sobre Krishna, devemos ler os livros dos acharyas como Baladeva Vidyabhushana, como Vishwanatha Chakravarti, que estão todos aqui. Eu ensino o Bhagavad Gita há vários anos. Então, aqui tem alguns alunos que, quando eu comecei a falar, entenderam que eu estava repetindo o que já tinha falado em sala de aula, né? Eu vi até que eles deram risada e tudo, que eles acabaram de ter esse capítulo aí a semana passada. Então, eu estudo o Bhagavad Gita e eu consegui, pela tradução de Bhanu Swami, um sannyasi da ISKCON, que é de origem japonesa, e ele traduziu do trabalho do sânscrito diretamente para o inglês. Então eu coloquei o Bhagavad Gita de Prabhupada e vários Bhagavad Gitas de outros autores, inclusive de Baladeva Vidyabhushana, Bhaktivinoda Thakur e de Vishwanatha Chakravarti. E comecei a ver cada verso de Prabhupada e cada significado. Eu ia em cada um deles para ver o que Prabhupada falava. Vocês vão ver, se vocês fizerem isso, que não precisam fazer. Eu já fiz, é um trabalho danado. São 700 versos, obra sua do livro, tá? Precisa ter paciência e tempo para fazer isso. Vocês vão ficar impressionados como o Prabhupada simplesmente destrincha de uma maneira muito simples o que esses acharyas todos apresentam de uma maneira muito filosófica. Então, constantemente a gente vê os mesmos exemplos que Prabhupada dá em Baladeva Vidyabhushana, às vezes de Vishwanatha Chakravarti, às vezes de Bhaktivinoda Thakur. São os três principais que Prabhupada se utiliza. De outros também, eu vi também de um impersonalista, Radha Krishna, porque eu queria ver a sutileza dele, o impersonalista, de apresentar Krishna como uma pessoa e ao mesmo tempo o representante do Brahman. Então eu lia, eu peguei para ver, isso é inacreditável que alguém diga isso aqui e aqui adiante vai dizer que essa pessoa que ele está falando, descrevendo tão bem, ele vai dizer que é o Brahman. Aí eu fui fazendo isso para ver, encontrei o que eu queria, essas sutilezas importantes entre o impersonalismo descrito no Bhagavad Gita, que não tem nada de impersonalismo. Prabhupada já desvendou isso através de outros comentaristas. Então, esses nove estágios de desenvolvimento começa com Shraddha, e Shraddha é fé. A pessoa precisa desenvolver fé através do conhecimento, para não ser uma fé cega. Se a fé cega é um problema, a dúvida cega é um problema muito maior. Se a gente não tem critérios para definir a natureza constitucional do conhecimento transcendental que nós estamos entrando em contato, apenas duvidar desse conhecimento sem também conhecer se não mais perigoso, pelo menos tão perigoso quanto ter fé cega. De qualquer forma, Shraddha nos estimula nessa primeira experiência a desenvolver conhecimento a respeito da personalidade de Krishna e do que ele diz para Arjuna que é para nós. Então, assim, Shraddha é esse momento, é o momento da propaganda de Krishna. Todo mundo sabe que a propaganda é a alma do negócio. Em autorrealização, a propaganda da Suprema Personalidade de Deus também vem a ser a alma do nosso processo de autorrealização. Nós precisamos conhecer essa personalidade que nós nos propomos a adorar e até queremos amar, porque nos atraímos de alguma forma. Então, depois de Shraddha, vem Sadhu Sangha. Sadhu Sangha é isso aqui: os devotos reunidos para cantar ou reunidos para alguma atividade que seja de natureza Sat. Sat significa eterno.
Não para assistir um filme, evidentemente, né? Ou qualquer outra coisa assim. Às vezes isso até pode ser considerado um sanga muito benéfico, mas no estrito significado da palavra, satsanga significa a reunião para se discutir e comentar assuntos que são definitivamente eternos, que trazem essa natureza eterna. Então, sadhu sanga. E logo em seguida vem bhajana kriya. Bhajana é a atividade espiritual de introspecção e de prática. Essa prática que Krishna recomenda aqui, essa prática espiritual, se chama bhajana também. E kriya é atividade. É como também nós chamamos de sadhana bhakti. Bhajana kriya do Vaishnava é sadhana bhakti, porque é bhakti regulado. Também sadhana seria kriya. Aí bhakti define que o bhajan que nós estamos interessados não é o bhajan do Bhajananandi, aquele que se recolhe no seu mundo de transcendência, se isola da sociedade e vai cuidar de si mesmo, mas do Gostyanandi, daquele que quer ser o instrumento da compaixão de Deus para com todas as almas caídas. Então, por isso, em Bhakti, o nome não é Bhajana, não é Bhajana Kriya propriamente dito assim, é mais conhecido como Sadhana Bhakti. Por isso, por causa da natureza de Bhakti, da importância da identidade de Bhakti nessa expressão composta por duas palavras. Então, depois de Sadhana Bhakti, vai vir Anartha Nivritti, que é a purificação. Quando a gente começa a criar gosto, a criar coragem e às vezes até criar vergonha, de deixar alguma coisa que não é benéfico para a vida da gente, deixar para trás isso. Isso é Anartha Nivritti. Nivritti é a fase em que a gente se liberta de maus hábitos, manias, neuroses urbanas que tem demais, crenças limitantes que a psicologia tanto estuda, né? As crenças limitantes, os medos, tudo isso está no rol de Anartha Nivritti e precisa ser avaliado com perícia para a pessoa estar consciente de que do que ele vai ter que deixar, para ele não ficar segurando, para ele já soltar, né, na prática do desapego. Então, quando eles se purificam o suficiente, ele se estabiliza, que é Nishtha, ele se estabiliza. Então, a devoção, a prática dele já não fica tão oscilante. Ele alcança essa plataforma. E quando se estabiliza, ele cria gosto, que é Ruchi. Ele cria gosto. E quando ele cria gosto pela prática de cantar, de tomar traçada com os devotos, de falar sobre Krishna, de estar na associação dos devotos, etc. Quando ele cria esse gosto, ele se apega a Shakti. E ele se apega e ele continua no processo de avanço, ele chega então a Bhava. E de Bhava ele passa a Prema, que é o estágio superior. Em Bhava é o estágio de amor preliminar. Nesse estágio de amor, ele definitivamente é percebido pelos outros como sendo muito diferente já. Porque, como Chaitanya Mahaprabhu, o exemplo de alguém que estava no nível máximo, naturalmente, de Krishna Prema Bhakti, mas que apresentava naturalmente os sinais de Bhava na forma de Mahabhava, que são os sintomas externos. Então, não é mais possível passar anônimo no meio da galera. Qualquer um vai entender, esse aqui tem alguma coisa diferente
deve ser um santinho, uma santinha, porque tem alguma coisa diferente aí nele. Então esse processo que vai nos levar, é isso que Krishna está falando aqui. A prática autorizada, a prática que está legitimada, garantida, que tem selo de garantia, selo de legitimidade. Essa é a prática. E o desapego, a vairagya, como foi apresentado por Prabhupada, é uma prática também consciente. A gente não precisa esperar que o desapego surja naturalmente. A gente deve se apegar à consciência de Krishna e fazer algum esforço para se desapegar das atividades materiais. E a fundamentação para o que eu estou dizendo agora é quando Arjuna, no 2º capítulo do Bhagavad Gita, pergunta a Krishna quais são como se reconhece um Stitadir Muni ou um Stita Pragya. Esse Stitadir Muni, que a Arjuna quer saber, é um sábio de mente estável. Então ele pergunta como se identifica e pergunta como é que ele restringe os sentidos dos objetos dos sentidos. E Krishna diz, mecanicamente. Ele simplesmente tira os sentidos dos objetos dos sentidos da mesma maneira que a tartaruga põe para dentro da sua carapaça os membros. Olhem só que coisa forte, muito forte. Porque Krishna está dizendo algo que a pessoa tem que ter consciência e fazer com uma atitude. Ela tem que tomar uma atitude de tirar os sentidos dos objetos dos sentidos. Aí Krishna vai dizer, tudo bem, eu vou dar uma explicaçãozinha a mais, porque eu já sei que isso aqui é muito pesado para você, que é ocidental, tá? Para você que é um leitor do Bhagavad Gita inexperiente. Aí Krishna vai dizer, então eu vou lhe dar uma chance. Eu vou dizer, sim, mesmo tirando os sentidos dos objetos dos sentidos, é verdade, o apego continua. O apego não para quando tira. Mas eu lhe sugiro uma coisa, desenvolva gosto superior. Procure encontrar o gosto superior pela prática da autorrealização. Com esse gosto superior, sua consciência vai se estabilizar e você vai ficar sempre procurando o gosto superior. Quando você quiser variar de gosto, tem que ser na categoria superior. Não vai pegar gosto inferior. É sempre gosto superior. Aí a pessoa fica, consciência elevada, gosto superior. Mudou o gosto, mas continua superior. E vai assim, sempre nessa plataforma de gosto superior, com os sentidos retirados dos objetos dos sentidos. Isto é a filosofia que Krishna está dizendo aqui para Arjuna, que não pode ser mudada simplesmente por causa da dificuldade. Quando Arjuna diz, é muito difícil praticar essa yoga aí, é muito difícil, a mente é muito inquieta. Krishna diz, é verdade, é muito difícil mesmo. A mente é obstinada, é verdade, você está muito certo. Mas tem uma prática correta, e praticando essa prática correta, para dar bem ênfase, praticando isso e praticando o desapego conscientemente, então vai funcionar. E Prabhupada diz, consciência de Krishna nessa pessoa. Dá tudo para ele, então todas as oportunidades da consciência de Krishna. O que mais nós precisamos, além do que tivemos hoje aqui? Praçada, um bolo delicioso, né? Tinha muito tempo que eu não comia doce, da fartura que eu comi hoje, assim, quebrei toda a dieta de, sei lá, quanto tempo. E praçada e o cantar do Mahamantra Hare Krishna bem cantado, ainda, né? E todo mundo selecionado. Vê se eu estava na lista, né? Então, se selecionou os melhores, os cantores. Vocês prestaram atenção do pessoal tocando mridanga, vocês que são novos, que vieram comigo? Vocês prestaram? Viram o Krishna Das? Estava em êxtase, assim. Aí ele já era Mahabhava mesmo. Estava descontrole muscular completo. Ele estava numa velocidade. Aquilo ali é Mahabhava. É o nível que eu descrevi de Bhava, né? Que apresenta os sintomas de amor por Krishna. E o apego do Prahlada com a mirdanguinha dele, vocês viram?
Tomando conta da Moedanga, assim, né? Tenho o orgulho de dizer que fui eu que dei a primeira Moedanga para ele, que era quase maior do que ele ainda. Então, é isso. A gente tem toda a oportunidade na prática dada por Prabhupada. Prabhupada, como eu disse antes, Prabhupada, esses significados aqui tem um trabalho de Prabhupada, um trabalho acadêmico de Prabhupada impressionante. Tem textos de Prabhupada aqui que estão completamente de acordo com as normas técnicas, as normas técnicas de produção de texto. Perfeito. Alguns estão um pouquinho diferentes, mas esse aqui é um trabalho acadêmico feito, um trabalho de pesquisa que Prabhupada juntou de todas essas personalidades que eu comentei, mais alguns, Prabhupada fez para poder comentar o Bhagavad Gita, dar esse subtítulo como ele é, Prabhupada dá, para que a gente possa simplesmente pegar e estudar sistematicamente e aprender a filosofia, guardar essa filosofia na memória, no coração e praticá-la com a prática adequada, que é essa que a gente falou aqui, que hoje a gente praticou aqui. Obrigado pela atenção. Se vocês tiverem alguma pergunta ou comentário, a hora é essa. Não, então, muito obrigado. Vai perguntar? Pode perguntar, se quiser, pode falar alguma coisa. Só agradecer ao senhor pela aula, foi muito legal, foi fantástico, sensacional. E esse detalhe, o senhor acabou glorificando muito Prabhupada, dessa síntese que Prabhupada faz com tantas escrituras, né? E é impressionante e quase inacreditável conceber como Prabhupada conseguiu sintetizar tanta coisa de uma forma que a gente aqui conseguiu absorver tão bem. Tem até na carta que Prabhupada chegou no Ocidente, né? Ele falando, Krishna, o Senhor me mandou aqui e essas pessoas elas não querem ouvir a mensagem de Krishna, e mesmo a gente aqui não querendo ouvir, a gente recebendo essa síntese de vários mestres, Prabhupada conseguiu fazer de uma forma que a gente se atraiu e é tão completo, desculpa falar muito, né? Me empolguei que na introdução do Bhagavad Gita, que a introdução do Bhagavad Gita é fenomenal, assim, é fantástica. E Prabhupada fala que o Gita é tão importante que só o Bhagavad Gita tem um resumo de tudo, assim, não tem essa parte, Maharaj, Eu não me lembro exatamente como você está dizendo, mas está dentro do conceito de Prabhupada. Não saberia localizar na introdução, mas está dentro. E agradecer ao Sr. Maharaj, porque foi uma glorificação excepcional para o Prabhupada e só fortalece a nossa fé em Prabhupada. É isso aí. Algo mais? Agradecer também. O senhor falou que não é da nossa filosofia, né? Basicamente. Eu não sou da nossa. Não. Eu vou colocar em seguida. Basicamente, essa postura artificial em relação aos objetos. Mas existe dentro do Vaishnavismo certa estrutura de separação de algumas coisas, assim, de alguns objetos sensuais, que possam ser sensuais, possam trazer esse gozo. Assim. E essa separação eu vejo como uma separação artificial. Como eu poderia entender isso? A consciência de Krishna é um processo descrito por Prabhupada como fácil e ao mesmo tempo sublime. A facilidade é que nós podemos usar tudo para Krishna. Praticamente tudo. Tem muito pouca coisa que a gente realmente está dizendo. Isso aqui é o limite que a gente realmente não deve mexer. E isso Prabhupada definiu em nos definiu muito bem com a ética que nós seguimos, que inclui a compaixão, a pureza, a austeridade e a veracidade. Então existem algumas coisas que
E nós precisamos estar muito atentos para não mexer nisso. Porém, a consciência de Krishna é muito fácil de praticar, justamente porque a gente pode fazer tudo que a gente pode fazer para Krishna. E ele diz isso no Bhagavad Gita, no 9º capítulo do Bhagavad Gita. Krishna vai dizer isso, e diz de duas maneiras. Primeiro, ele diz que nós podemos oferecer patram puspam phalam toyam. Podemos oferecer uma folha, fruto, água. O Krishna vai aceitar isso. Então, Krishna ele aceita a nossa devoção, nosso amor. E no verso seguinte, Krishna vai dizer que tudo que você fizer, faça como uma oferenda a mim. Então, simplifica ainda mais a nossa postura. Então, Krishna é muito bondoso nesse sentido, compreensivo com as nossas limitações. Então, se alguma coisa parecer artificial para a gente, é por causa do nosso enredamento material. Mas se é artificial em uma determinada época da vida, a gente deve continuar praticando o processo, e Krishna vai nos dar esse anartha nivriti, essa libertação dos anartas. E aí nós podemos oferecer a Krishna um outro estado de consciência. Tudo bem? Você também queria falar, Paulo? Então, queria saber uma coisa. Se eu comprar o seu na próxima vez para botar na lista sempre Nunca. Falou 2 vezes, Maharaj. A terceira se compromete. Pois é, né? Eu estou de onda só, eu desfruto. Eu estava dizendo que é uma experiência muito boa estar só participando, né? Como eu disse, os sannyasis têm essa dificuldade. Onde eles chegam, eles são autoridade, eles são distintos, nunca ficam anônimos. Então, ficar anônimo num grupo assim é uma experiência muito agradável, até para os meus sentidos. É quase gozo dos sentidos. Se fosse gozo dos sentidos, eu ia cantar só para depois eu ser humilhado e sofrer. Mas como não chega a ser gozo dos sentidos, então eu não vou fazer isso. Na próxima, o senhor canta Jayarada Amada por meia hora, Maharaj. Obrigado. Tudo bem? Tem sentido duplo aí, Maharaj. Então, nesse caso, eu já... Depois eu... Tá tudo bem, mas no próximo eu venho também. Tá bem? Isso que vocês fazem aqui merece um agradecimento formal mesmo da nossa instituição. Em um dado momento eu vim e eu sabia que eu já tinha falado com o Jayarama, ele estava na cozinha. Aqui foi o último lugar que eu vim. Eu fui vendo, falando com as pessoas, falei com a dona Marlene, que é minha amiga e companheira, né, assim, de muitos anos, e ela era muito jovem quando os filhos entraram no movimento. Dona Marlene pulava e dançava no Kirtan. Acho que ela não tinha 50 anos de idade ainda. E eu fui falar com ela, depois falei com o Jayarama, depois vim para aqui e só tinha jovens. É a sucessão aparecendo. Só tinha jovens cantando e tocando. Na hora que eu estava aqui, Jayarama, e o que Jayarama estava fazendo? Servindo os jovens. Jayarama estava cozinhando para todo mundo. A mãe Amaravara estava fazendo bolo para todo mundo. E vocês estavam cantando. Isso é a sucessão em andamento. Isso aí, para quem está na faixa etária que eu estou, aqui é um sinal muito positivo. Isso é um sinal de esperança. Isso é um sinal da missão de Prabhupada viva. E por isso não se pode deixar de falar desse tipo de coisa. O que vocês estão fazendo é maravilhoso. Nós estamos no Instituto com 25 alunos,
e mais uma equipe de 7 monitores e professores. Eu queria trazer todo mundo, mas não foi possível. Então eu trouxe só 4, 5, né? Comigo e também o Haridas que veio, 6, porque viemos em 2 carros. Então, mas eu queria ter trazido todo mundo, porque isso aqui vivifica a Shraddha, vivifica a fé. E eu conheço vocês, eu conheço o Kirtan desde quando ele nem cantava ainda. E eu dizia para ele, você tem que cantar. E ele começou a cantar depois de um tempo, e está ensinando a cantar. Quando eu entrei também, quem estava cantando era Nandini. É emocionante ver uma criança que não é do Gurukula, que é da congregação, liderando um Kirtan. Parabéns, Nandini, publicamente. É muito impressionante. Ela tem só 12 anos. Imagine, né? O futuro, o que Nandini pode realizar com a consciência de Krishna, com seus 24 anos, seus 36 anos, seus 48 anos, 60 anos. Imagine o que pode fazer. Que tipo de devota teremos idosa com essa experiência? De cantar para sannyasis, para devotos antigos e todo mundo com 12 anos de idade. Parece o que se descreve de Chaitanya Mahaprabhu, de Shankaracharya. Shankaracharya tomou sannyasi com 12 anos. E Chaitanya, com 12 anos, era professor de lógica. E Nandini, com 12 anos, dirige Kirtan. São coisas que a gente... Essa é a nossa cultura, não podemos deixar... São critérios de compreensão. Que critérios nós vamos utilizar para entender os fenômenos que ocorrem na nossa convivência? Quais são os critérios? A nossa especulação, a especulação mental, a crítica dos jornais, a crítica ignorante? Que critérios nós vamos utilizar para compreender o que está acontecendo? Os critérios da nossa cultura. Por isso que eu estou dizendo, 12 anos me lembra Shankaracharya e lembra também Chaitanya Mahaprabhu. É isso. Tudo bem? Parabéns a vocês. Eu queria aproveitar a presença de todos aqui e pedir que todos ofereçam suas orações para o Prabhu Rakshamani, que é o devoto que está aqui em Recife, né? E ele teve um acidente, está com o fêmur fraturado e está na UTI com uma pneumonia, os 2 pulmões com pneumonia. Então, queria aproveitar a presença de todos para que vocês possam orar para ele, para que ele... Muito obrigado por ter lembrado nesse exato momento. Esse é um assunto muito importante, é um membro da nossa família Vaishnava. Ele é um brahmachari, então não tem filhos, não tem parentes de um modo geral, já é idoso. E então nós vamos cantar 3 Mahamantras, não cantado, mas recitado, 3 Mahamantras uníssonos, assim, todo mundo junto, concentrado, forte, sem gritar, mas forte. Nós vamos cantar implorando a Krishna, a Prabhupada, a Guru Nitai, que estão aqui presentes, que tenham compaixão de Rakshamani, que é um devoto que se ocupou por muitas décadas da vida dele no serviço a Prabhupada, no serviço ao movimento, no serviço a Krishna. Ele tem muita fé e é um devoto que agora está nesse estado que o Gauranga descreveu. Então vamos cantar juntos agora. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rakshamani Prabhu ki jai.